Bem-vindos novamente ao meu canal da professora Guimara Bulagon e hoje nós vamos ver números racionais. Então aqui eu coloquei o símbolo dos números racionais, para quem não sabe, é esse Q de quociente. Quociente vem da divisão, lembram que a resposta da divisão se chama quociente, então por isso que o conjunto dos números racionais é representado pela letra Q. Antes da gente entender um pouquinho mais o que são os números racionais, nós temos que lembrar dos conjuntos que a gente já aprendeu, que são o conjunto dos números naturais, que a gente viu isso no 6º ano, são todos os números a partir do zero, todos os números positivos, começando do zero e infinitamente. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e infinitamente. Conjunto dos números naturais. Esse ano, nós aprendemos o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z, que vem da palavra alemã, que também significa números. O conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z. Esse conjunto, estão vendo que ele envolve o natural. O conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos inteiros. Por quê? Porque números inteiros são todos esses dos naturais e todos os negativos. Então, números inteiros são todos os negativos e todos os positivos. Então, esses que eu coloquei aqui são alguns exemplos, mas também eu posso dizer que são infinitos tanto para os positivos quanto para os negativos. E estão vendo que os dois conjuntos estão dentro de um terceiro conjunto, que é o conjunto dos números racionais. Então, todos os naturais, todos os inteiros também são racionais. E além desses positivos e negativos, nós vamos ter outros números que são racionais, como, por exemplo, uma fração, que se a gente dividir 1 dividido por 2, né, a fração representa uma divisão, nós vamos ter 0,5 ou 5 décimos, que é um número racional. O 1 inteiro e 5 décimos também é um número racional. E ainda temos as dízimas periódicas, que são esses números decimais que repetem o número depois da vírgula, pode repetir de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3, enfim, não tem um mínimo de repetições e tem que ser infinito, vai ter sempre esses 3 pontinhos indicando que é uma divisão que não tem fim. Nunca vai ter resto zero essa divisão, sempre vai ter resto e sempre continua. O que é importante cuidar aqui, tem algumas divisões que, além de serem infinitas aqui nas casas decimais, elas não vão repetir os números, são números diferentes toda vez, não vai ter um padrão de repetição. Então, esses não são números racionais, vão fazer parte de um outro conjunto que vocês não vão ver agora, mas é o conjunto dos números irracionais. Então, esses, quando não repete, não tem uma sequência, não são racionais. Para ser racional, tem que repetir, tem que ter os 3 pontinhos, ou não, né? Se tiver fim, também é racional. E, então, ou dízima periódica, ou número decimal, ou centesimal, enfim, tá? E as frações. Vamos entender agora como a gente obtém esses números, como a gente transforma eles. Então, aqui eu montei 2 frações para a gente entender por que os números naturais e inteiros são racionais também, porque afinal, se racional vem de razão, de divisão, o que tem a ver os números naturais e inteiros com divisão? Bom, tudo, né? Eu sempre posso ter um número natural ou inteiro como resultado de uma divisão. Então, aqui eu coloquei 2 exemplos. Aqui eu estou dividindo 20 dividido por 5, eu tenho uma fração 20 quintos, então fração é racional, e a resposta dessa fração é 4. 4 é natural, 20 quintos é racional. Isso aqui está representando a mesma coisa, por isso que o número 4 também é racional, porque ele é resultado desta divisão. O 36 sextos é a mesma coisa, 36 dividido por 6 é 6, menos com mais é menos, então fica 6 negativo. Como o menos 6 é resultado desta divisão, o menos 6 ele é inteiro e também é racional por ser resultado desta divisão. Eu sempre posso transformar um número decimal
em fração ou uma fração em número decimal. Mas como que eu faço isso? Então, aqui eu tenho o número 2 inteiros e 5 décimos, e eu quero transformar ele numa fração. Primeira coisa que a gente tem que fazer é copiar os algarismos que tem aqui no número, então, o 2 e o 5 como 25. E eu vou olhar quantas casas decimais tem aqui. Aqui tem uma casa decimal. Então, isso quer dizer que eu vou colocar um zero aqui e o número 1 na frente. Se eu dividir 25 décimos, 25 por 10, eu vou obter 2 quintos. Então, aqui eu já tenho a fração, 25 décimos. Mas eu ainda posso simplificar essa fração até a forma irredutível, até a forma que eu não posso mais simplificar. O 25 e o 10, eles são múltiplos de 5, então eu posso simplificar por 5, tanto 25 quanto 10. E a fração que eu vou obter é 5 meios. Já está na forma irredutível, porque 5 e 2 são números primos, só dá para dividir por 5 e por 2, cada um deles. Então, quer dizer que o número decimal 2 inteiros e 5 décimos pode ser também a fração 5 meios. O número 1 inteiro e 4 décimos, a mesma coisa. Vou copiar o 14. Como eu tenho um número depois da vírgula, quer dizer que vai ter um zero no meu denominador, então também por 10. O 14 e o 10 eu posso simplificar por 2, então fica 7 quintos. Também cheguei numa fração irredutível. Então, a fração 1 quarto, o número decimal 1 inteiro e 4 décimos pode ser a fração 7 quintos. Esses dois números, como eles têm a parte inteira na frente, eu também posso escrever eles como número mistos. Eu posso fazer isso antes ou depois. Como assim? Se eu quiser fazer antes, eu vou copiar o número 2 na frente. Então, eu fico com 2 inteiros e o 5 é a mesma regra que eu usei aqui. Eu vou ficar com 5 décimos. Quando eu vou simplificar, eu vou ficar com o número 2, o número inteiro eu não simplifico, tá? 2, 5 e 10 eu posso dividir por 5, que fica 1 meio. Tá, mas ficou diferente desta fração aqui. Sim, porque essa aqui não está em fração mista ainda, ela está em fração imprópria. Para eu transformar essa em número misto, eu vou dividir 5 dividido por 2, dá 2 vezes, né? Porque 2 vezes 2 é 4 e sobra 1. Resto 1 vai em cima e o denominador continua o mesmo. Estão vendo que ficou a mesma fração, o mesmo número misto? Então, aqui eu simplifiquei tudo e transformei em número misto no final. E aqui eu transformei em número misto antes e depois simplifiquei. As duas maneiras estão certas. Aqui é a mesma coisa, eu vou fazer ao contrário. Aqui eu vou primeiro dividir. 7 dividido por 5 só dá para dividir uma vez. Então, vai esse número grande na frente, que indica a parte inteira. E sobra quanto da divisão de 7 por 5? Sobra 2. Então, o 2 vai em cima e o 5 continua embaixo. Então, a fração 1 inteiro e 2 quintos. Se a gente transformar primeiro, então, o número 1 aqui vai na frente e aqui 4 décimos. Simplificando isso, copia o número 1. 4 e 10 eu posso simplificar por 2, que fica 2 quintos. Cheguei na mesma fração, 1 inteiro e 2 quintos. Esse número decimal não tem parte inteira, então ele não vai poder ser transformado em número misto. Então, aqui o 4 décimos eu posso transformar em 4. De novo, só tem um número depois da vírgula, então 10. Simplificando por 2, fica 2 quintos. Então, o número 4 décimos também pode ser escrito como a fração 2 quintos. Tá, se eu tivesse mais números aqui depois da vírgula, como que eu faço? Da mesma forma, eu vou colocar aqui, ó, 42 centésimos. Eu tenho 2 números depois da vírgula, então eu copio o 42. Se tem 2 números depois da vírgula, eu vou ter 2 zeros, então é sobre 100. E aí também eu vou simplificar até ter a fração irredutível. Eu vou simplificar por 2, então fica 21 50avos. O 21 eu só posso dividir por 3, por 7 e pelo 21.
O 50 eu posso dividir por 2, por 5, por 10, mas eu não posso dividir nem por 13 nem por 7, então eu já cheguei na fração irredutível. 42 centésimos também pode ser escrito como 21 cinquentaavos. Isso aqui é bem importante quando a gente aprender sobre a transformação em porcentagem, que é o próximo assunto que a gente vai falar. Antes da gente ver porcentagem, eu quero fazer uma conta ao contrário. Aqui a gente transformou números decimais em fração, e agora eu quero transformar frações em números decimais. Então, aqui é muito importante o seguinte, eu sempre tenho que deixar o denominador sendo múltiplo de 10, então 10, 100, 1000. Se eu não conseguir fazer isso, quero dizer que eu vou ter uma dízima periódica, tá? Então, sempre tentar transformar em números múltiplos de 10. Então, aqui eu já tenho o 100, já está pronta a minha fração. Eu já posso transformar direto em número decimal. Eu vou fazer a conta para cá, para que fique embaixo aqui do título. Então, é a mesma regra que a gente usou ali antes para contar os números decimais e colocar os zeros no denominador. Eu vou colocar o 2. E se eu tenho 2 zeros, quer dizer que tem 2 números depois da vírgula. Aqui eu tenho 1, então eu tenho que acrescentar um 0, colocar a vírgula e um 0 na frente. Então, vejam que aqui eu fiquei com 2 números depois da vírgula. Eu tenho 2 centésimos, porque eu tinha 2 zeros no meu denominador. Se fosse, por exemplo, aqui, sei lá, 23 centésimos, daí seria 0,23, porque eu já tenho 2 números aqui e eu só preciso de 2 números depois da vírgula, tá? Então, sempre cuidado com a quantia de algarismos que tem no numerador e a quantia de zeros que tem no denominador. Aqui eu não tenho nenhum zero, então eu tenho que transformar isso aqui num 10 ou num 100. Se eu multiplicar 5 por 2, eu consigo chegar no 10, então eu vou multiplicar toda a fração por 2. 4 vezes 2 é 8 e 5 vezes 2 é 10. Então, eu já cheguei num denominador que tenha 0. Aqui tem um 0 e aqui tem um algarismo, então eu vou ter apenas um número depois da vírgula. Então, fica 8 décimos. Percebam que a forma que eu leio a fração e o número decimal é a mesma. Não é coincidência, é justamente porque isso e isso significam a mesma coisa. Aqui eu tenho 2 centésimos, 2 centésimos. 8 décimos, 8 décimos. Então, agora a gente vai ver como a gente transforma a fração em número decimal em porcentagem. Então, para transformar um número decimal em porcentagem, eu tenho que transformar ele antes em fração. Claro que isso até vocês pegarem o jeito, depois vocês podem fazer isso aqui direto. Então, aqui eu tenho 8 centésimos. Eu vou transformar em fração, então eu vou copiar o número e olhar quantos números tem depois da vírgula. Tem 2, então vai ser sobre 100. Se eu já tenho o 100, isso aqui eu já posso dizer automaticamente que é 8%. Porque o 8% é justamente eu dizendo que é 8 por 100. O porcento quer dizer por 100. Então, para eu transformar uma fração, um número decimal, em porcentagem, eu sempre tenho que ter o denominador 100. Vamos ver outro exemplo aqui. 1 inteiro e 8 décimos. Eu vou copiar o 18, né? O 1 e o 8. Eu tenho um número depois da vírgula, então é sobre 10. Eu não posso transformar isso aqui em porcentagem ainda porque eu não tenho 100. Como é que eu faço para o 10 chegar no 100? Eu tenho que multiplicar por 10. Então, 18 vezes 10 é 180 e 10 vezes 10 é 100. Como eu cheguei no denominador 100, eu consigo transformar em porcentagem, então vai ser 180%. É só copiar o numerador. Então, essa é a porcentagem, 180%. Então, sempre eu tenho que transformar o número decimal ou a fração em denominador 100, em alguma fração que o denominador seja 100. Se for como no exemplo que eu falei antes, tinha, por exemplo, o 4 e o 5, 4 quintos. Por quanto eu tenho que multiplicar para chegar em 100? Tenho que multiplicar por 20. Então, 4 vezes 20 é 80, 5 vezes 20 é 100. Então, quer dizer que 4 quintos é 80%.
por cento. Sempre tenho que pensar no 100. Como eu faço para chegar o denominador no 100? Espero que vocês tenham entendido. Número racional é basicamente isso. E que vocês tenham uma boa aula. Até mais. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Se quiserem comentar, fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. E até o próximo vídeo.